cortei aqui duas medidas de 31 centímetros por 9 de sintético. Eu tô usando aqui o sintético listras perolizado. Ele é um sintético 0,8 com fundo em malha. Nós vamos usar também 45 centímetros de zíper, 2 cursores. Cortei aqui também 32 centímetros duas vezes desta renda linda lá da minha parceira Boutique das Rendas, e eu convido você a entrar no site www.boutiquedasrendas.com.br e ver quanta coisa linda ela tem por lá. Não só rendas, tem também todos os tipos de aviamentos para estar te atendendo, e você pode usar o cupom Costura da Felicidade para aproveitar o nosso desconto, tá bom? Então entra no site depois para conhecer. Cortei no tricoline uma medida de 36 por 48, coloquei sobre uma manta R2 e fiz um matelacê, tá? Para estruturar esse meu tecido e dar esse acabamento lindo, tá bom? E de forro você vai cortar também no tricoline duas medidas, e aqui embaixo eu já cortei, olha, em ambas elas, um cantinho de 5 por 5, que é a caixinha de leite para dar profundidade no forro, tá bom? Eu vou começar preparando aqui, olha, o corpo principal da nossa peça. Eu dobrei ele ao meio, encontrei aqui o centro, fiz uma marcação 2,5 centímetros para a esquerda aqui do centro e 2,5 centímetros para a direita aqui do centro. Então, fiz essas marcações com uma canetinha termossensível que depois eu consigo apagar com o ferro, tá bom? Nessa marcação, eu vou dobrar bem certinho na marcação aqui que eu fiz e vou trazer no centro. Aqui eu fiz o piquezinho do centro, vou trazer aqui no centro, olha, desta forma. Tá bom? E aqui do outro lado a mesma coisa. Ele vai ficar com uma prega desta forma, tá? Vou passar aqui uma costurinha para ele ficar nessa posição. Vou repetir aqui desse lado. Depois que nós costurarmos aqui a preguinha, eu vou pegar a minha renda. Você vai verificar bem, ela, apesar dela ser muito bonita dos dois lados, ela tem um lado que é mais lisinho, que eu considero como sendo o lado direito, tá? E aí você pode colocar esse lado pra cima. Vamos fazer uma costurinha aqui na bordinha só pra segurar ela aqui no lugar. Você vai repetir o mesmo passo aqui do outro lado e vamos colocar então agora o nosso sintético. Eu vou trazer ele, olha, direito com direito. Depois que você fizer a pence, você vai ver que ele fica do mesmo tamanho que essa tira do sintético, que é 31 centímetros. Então, nós vamos acomodar aqui margem com margem e costurar com margem de meio centímetro. Depois que você costurar, você vai jogar o seu sintético para cima. E esse excesso aqui, olha, que é a união da costura, você vai tombar ele também pro lado do sintético. Porque nós vamos passar um pesponto aqui em cima do sintético. Então, esse excesso sempre vai ser tombado pro lado que você vai passar o pesponto. Pronto, olha só, já fiquei com esse lado aplicado o meu sintético, vou repetir desse lado. O zíper, você vai separar ele em duas partes, tá? Eu já fiz marcações aqui, olha, marquei 2 centímetros aqui pra dentro da margem, marquei aqui do outro lado também, encontrei o centro aqui no meu sintético e também marquei o centro aqui no meu zíper. Vou posicionar direito com direito, vou alinhar aqui o centro e eu vou começar a costurar nessa marcação de 2 centímetros e finalizar nessa outra marcação aqui de 2 centímetros. Então, vou deixar o restante aqui sem costurar. Então, olha só, comecei a costurar na marcação, finalizei aqui também na marcação, tá bom? Aqui do outro lado, você vai aplicar o outro lado do zíper, tá? Lembrando de deixar esses dentinhos para baixo.
Nós já podemos agora costurar a lateral aqui da nossa necessaire. Você vai jogar as pontinhas do zíper lá pra dentro, alinhar bem certinho aqui, olha, margem com margem. Antes de costurar, nós vamos fazer aquele acabamento lindo, triangular que fica na lateral. E é muito fácil fazer aquele acabamento. Primeiro, olha, você vai deixar ele bem esticadinho assim. Nós vamos marcar aqui 5 centímetros acima dessa margem. Essa medida você vai encontrar uma com a outra, olha. Então, dobre essa parte aqui lá pra dentro e vamos encontrar essas duas medidas aqui, olha. Deixa bem retinho aqui, olha, margem com margem. E encontrando essas duas medidas. Vou marcar igual aqui do outro lado. Vai ficar então, olha, as duas laterais presas desta forma, fazendo essa entrada aqui pro tecido, tá? Dos dois lados tá preso desse jeito, fazendo essa sanfoninha aqui na lateral, tá bom? E nós vamos fechar então com uma costura reta com margem de meio centímetro. Tomando bastante cuidado para não costurar o zíper aqui, tá? Aquelas pontas ficam soltas sem costurar. Costuramos então, olha, aqui embaixo ele vai ficar preso desta forma, tá? E pode virar sua peça já pro direito para você ter uma linda surpresa. Aqui, olha, você vai acomodando direitinho para ele fazendo esse formato, tá? Olha que charme que fica essas laterais, que dá todo um toque final na peça. E ela já está, olha, praticamente pronta, mas a gente ainda tem que finalizar o forro para conseguir finalizar também aqui o zíper, tá? Vou reservar essa parte por enquanto, vamos trabalhar no forro. O forro, nós vamos costurar as laterais direito com direito. Já costurei aqui as laterais, olha. E agora nós vamos fechar a caixinha de leite. Então é só você abrir, olha, desta forma, e nós vamos fechar com margem de meio centímetro. Fechado o forro, nós vamos vestir, então eu vou permanecer com ele no avesso para vestir ele aqui na minha peça. Pode encontrar aqui costura com costura. Lembre-se de jogar o zíper lá pra dentro, tá? Joga ele lá pra baixo, pra não costurar ele. Então, vamos encontrar costura com costura aqui. E vamos fechar toda essa volta com margem de meio centímetro. Então, costuramos aqui, olha, toda a volta, prendendo o forro aqui no lugar. Eu vou abrir uns pontinhos aqui na lateral, o suficiente para passar a minha mão, tá bom? Pode também deixar sem fazer esses pontos aqui na hora que você estiver fechando o forro. Abri aqui, então, a quantidade para eu conseguir desvirar a peça. Vou colocar minha mão aqui dentro, olha, e vou juntar toda a peça lá dentro para eu puxar ela aqui por essa abertura. Você vai dar uma conferida se ficou tudo certinho aqui, bem costurado, tá? Se ficou tudo certinho, você já aproveita que o forro tá aqui pra fora pra alinhar as bordinhas lá pra dentro e passar uma costurinha aqui bem na beiradinha pra fechar esse forro. Feito isso, joga ele lá pra dentro.
E agora sim aqui, olha, você pode puxar bem o zíper para fora, joga forro e sintético para baixo, bem esticadinho, e nós vamos fazer um pesponto aqui em toda a volta para ficar bem assentado e já dar acabamento. Esse pesponto vai ser feito com muito capricho, bem devagar, para ficar um ponto lindo, porque ele fica bem aparente na sua peça, tá bom? Agora estique bem assim a sua peça, olha, bem alinhadinho. Prenda o zíper esticadinho aqui no canto. Como nós distribuímos pelo centro, ele nem ficou com diferença aqui, então eu já posso entrar com o cursor aqui. E aqui eu vou entrar com um outro cursor. Vamos ficar com 2 cursores aqui na peça, para dar uma boa abertura na nossa nécessaire. Para finalizar a pontinha do zíper, eu usei esses acabamentos aqui. Eu já trouxe sobre a aplicação desse acabamento numa outra aula aqui do canal. Vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Essa ponteirinha aqui é uma ferragem que é só você abraçar e apertar com o alicate. E aí fica, olha que gracinha, com esse acabamento super charmoso. Você pode também fazer um acabamento com viés, com um retalhinho de tecido, tá? E está finalizada a nossa nécessaire. Olha que linda! E com esse acabamento aqui embaixo, olha, todo diferenciado. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.